Semana passada a gente tinha meditado um pouco sobre este texto aí de Romanos capítulo 1 e paremos no verso 17 e vamos reler o verso 16 e o verso 17 e assim por diante. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, mais uma vez a gente percebe aí que o apóstolo Paulo ele sabia muito bem o que queria, né? Aliás, ele sabia muito bem o seu dever, né? Em outra ocasião ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, pois sobre mim pesa esta obrigação. Por quê? Exatamente por isso, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se alguém necessita de ser salvo, ele carece de ouvir o evangelho. E para se ouvir o evangelho, tem que ter quem pregue o evangelho. O mundo em si não está se importando com o evangelho, nem preocupado com o evangelho, né? O evangelho, na verdade, é uma ação da graça de Deus na nossa vida, em que nós passamos a crer neste evangelho e a pregar, entendendo que da mesma maneira que nós cremos, outros também precisam crer e, crendo, sejam salvos. Como alguém já disse, e é bem verdade, o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Então, se existe uma boa nova, existe também as más, né? Se existem as boas notícias, que são, que quer dizer evangelho, boas notícias, existe também a má notícia. A má notícia é que todo pecador terá que prestar conta de si diante de Deus. Essa é a má notícia. E ninguém escapa de prestar conta diante de Deus, de tudo aquilo que fez, de tudo aquilo que praticou, e principalmente por não ter crido no sacrifício do seu filho. Mas e qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou o seu filho ao mundo para salvar esses que estão sob a prisão, né? Eu não diria a prisão, mas sob esses que estão debaixo desta má notícia. Cuidado para não se machucar aí. Aí tá a madeira aí. Ou seja, a má notícia é que cada um de nós, né, quer dizer, todo ser humano, ele deve prestar conta diante de Deus, porque Deus não colocou ninguém aqui neste mundo para viver da maneira que quer e assim chegar no final dá tudo certo. Isso é um engano de Satanás. Na verdade, todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos. Mas em Cristo Jesus e por causa do seu sacrifício, que é pré-anunciado e sempre anunciado por meio do Evangelho, nós temos a boa notícia de que podemos ser salvos, porque o Evangelho, continua dizendo, é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Primeiro do judeu, por que do judeu? Porque Cristo veio primeiro para o judeu. Ainda que os judeus não o tenham recebido como deveria,
né, não o reconhecendo como Messias, mas ele veio para o judeu e veio também para o grego. Ou seja, aqueles que não tinham nenhuma ligação com o povo de Israel, com os judeus. O grego aí é o gentil, ou seja, qualquer cidadão que não seja da Judéia ou de Israel, ele é um grego, né? Verso 17 vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça, que justiça? Justiça por meio de Cristo, né? Cristo morre para salvar pecadores. Você já imaginou uma pessoa morrer para salvar outros? Isso não existe em canto nenhum, né? Geralmente os super-heróis, eles salvam outras pessoas sem morrer, né? Apesar de que existem alguns heróis que morrem tentando salvar, como o bombeiro, como salva-vidas mesmo na praia. Ainda que aquele salva-vida morra, ele não deixa de ser um herói, né? Ele tentou salvar a vida de um determinado cidadão e afindou perdendo a sua. Ele morre como um herói porque ele deu a sua vida para salvar outro, né? No caso de Cristo, Cristo deu a sua vida para nos salvar da condenação eterna. Não foi apenas da morte, da condenação eterna. Condenação essa que há de vir sobre todo cidadão que não receber o Evangelho, que não crer nas boas novas, no sacrifício que foi realizado pelo Filho de Deus na cruz do Calvário, de sorte que todo e qualquer cidadão pode ser salvo por meio do Evangelho, basta que ele creia. No verso 18, vai dizer assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja, o que é que se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens? A ira de Deus. Ou seja, Deus se revela irado contra a impiedade. O que é impiedade? É uma pessoa que não tem piedade de ninguém, é um ímpio. Ele não tem piedade de nada nem de ninguém, nem dele mesmo, porque quando ele está fumando, bebendo, se drogando e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, ele não está tendo piedade nem de si mesmo, porque ele está se matando, né? Às vezes a pessoa chega e diz, fulano morreu de cachaça. Não, fulano não morreu de cachaça. Ele se matou. Ele matou a ele mesmo. Ele cometeu um homicídio, né? Ninguém tem o direito de tirar a própria vida, nem a vida de ninguém. Só pode tirar a vida aquele que a deu, que é Deus. Então a ira de Deus se revela do céu, ou seja, de lá do céu o Senhor se mostra irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. O homem perverso que quer fazer tudo contrário à vontade de Deus. Quando Deus manda amar, ele odeia, ele maltrata, ele judeia, ele não ajuda. Isso é perversão. É você perverter aquilo que de princípio deveria ser a sua ação, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, ajudá-lo, auxiliá-lo, aconselhá-lo e não odiá-lo, desprezá-lo, abandoná-lo. Não. Ninguém tem o direito para isso também. Então, contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja, ou seja, os homens sabem a verdade, conhecem a verdade, sabem o que devem fazer, mas eles fazem o quê? Eles detêm ela. Eles não querem essa verdade para si, né? Eles preferem o quê? A injustiça. E preferindo a injustiça, eles irão receber a justiça. Porque ainda que nós sejamos injustos, Deus continuará sendo justo. Essa é uma característica que ele não perde
por ele ser Deus. Ele não consegue ser injusto nunca, porque não faz parte do caráter dele, santo, justo, verdadeiro, perfeito, né? Verso 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, essa ideia de dizer que eu não creio em Deus, eu não sei nada sobre Deus, né? Nunca vi Deus, então eu tenho razão em não querer Deus, em não crer em Deus, em não fazer nada para Deus. Porque o homem não tem razão de dizer isso. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto. No Salmo, não me lembro se é o 19 ou é o 119 que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Ou seja, o homem, ainda que o homem não veja Deus, mas pelas obras que Deus tem realizado e que se pode ver, o homem olha para tudo que foi criado, para os céus, para as florestas, para os animais e para tudo isso, e ele diz o quê? Alguém criou isso. Alguém criou isso. Né? Como ele não consegue saber quem foi esse Criador, ele vai ter que ler a Bíblia. Ele vai ter que ler a Bíblia. Como é que ele vai descobrir quem foi esse Criador se ele não lê a Bíblia? O primeiro versículo da Bíblia vai responder a pergunta de qualquer um: quem criou tudo isso? Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia responde a pergunta de qualquer um que queira saber quem criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os homens são indesculpáveis quando eles desprezam a Deus e toda a sua criação. Porque tudo isso pode ser percebido, a criação de Deus, por meio das coisas que foram criadas. Então, eles se tornam indesculpáveis. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, desprezaram a Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, não glorificam a Deus, não dão graças a Deus, e torna as coisas de Deus nula, né? Tornando nulo, né? Antes se tornaram nulos, aliás, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, em seus próprios pensamentos, né? O homem, por exemplo, olha para tudo que foi criado e diz: aí é produto da evolução. Como evolução? Evoluir de quê? Né? A palavra vai mostrar que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz, houve luz. Né? Que as águas produzam seres viventes, e assim os peixes e todos os animais marinhos e aquáticos, né?
tudo pelo poder da sua palavra. Então os homens são indesculpáveis por não quererem acreditar nisso, ou tomar para si como uma verdade. Verso 22, de inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja, a pessoa coloca na sua cabeça, eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio, e se tornam loucos. Por quê? Porque não existe nenhuma sabedoria que não proceda de Deus. O princípio da sabedoria, segundo Salomão escreveu, né, é temer a Deus. Sabedoria verdadeira é temer a Deus. É o princípio da sabedoria. É você saber que existe um Deus sobre todas as coisas, né? E que somente por Ele você pode obter sabedoria. Se Ele não lhe der, se aquiete. Você vai fazer loucura. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o que mais? Verso 23. E mudaram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, né? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem. Então criaram imagens para si de como será esse Deus. Ora, se Deus ele é invisível, como é que eu posso criar a imagem dele? Deus é espírito. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nada de criar imagem para si. Ah, esse é o meu Deus. Isso deturpa e faz com que o homem busque qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Criar imagens. É tanto que na oração, né? Porque Jesus manda entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar a seu Pai que te vê em secreto. Veja, Ele lhe vê. Uma imagem criada pela mão do homem pode ver alguma coisa? Não pode. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Mas o Deus verdadeiro, Ele vê, né? Entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, você não precisa ter nada no seu quarto para falar com Deus. Apenas fechar a tua porta, fechar os seus olhos e orar a Deus. Eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que é que Deus faz quando o homem se comporta assim? Deus entrega a ele a sua imundícia. É isso que você quer? Não quer viver na verdade? Não quer me ouvir? Não quer meus conselhos? Então eu vou entregar a você as suas próprias imundícias, é o que está escrito ali. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, quando Deus entregar você aos seus próprios pensamentos, às suas próprias ações, às suas próprias decisões,
Quando você não quiser mais ouvir o conselho de Deus, então pode se preparar. Deus vai entregar a você a imundícia dos seus pensamentos. Do pensamento do seu coração. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É brincadeira? É brincadeira você mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então isso acontece com qualquer ser humano que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Isto é, se esse ser humano crê que verdadeiramente Deus fala. Porque se existe um Deus, ele deve ter vontades. Né? Ele deve ter vontades. E a vontade de Deus é revelada nas suas palavras. É revelado no Evangelho. Então não compete ao homem mudar a verdade de Deus em mentira e nem adorar a nenhum outro a não ser o seu Criador. Muitos fazem isso, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por que não devemos fazer isso? Porque Ele é bendito. Ele é bendito eternamente. Ele é o Deus eterno e somente Ele pode se revelar a uma pessoa, de sorte que essa pessoa nunca mais busque qualquer outra coisa, senão somente a Ele. Entendendo que Ele é bendito eternamente. Então que Deus aplique essas palavras em nosso coração, em nossa vida, e que nós nos prostremos diante dessa verdade absoluta de que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus.